Olá, assombrosos. Se você tem um cachorro, precisa ouvir isso, porque tem coisas que eles veem, coisas que a gente não consegue ver. E às vezes, eles nos protegem de algo que a gente nem sabe que existe. Hoje vou contar duas histórias reais de pessoas que foram salvas pelos seus cachorros. A primeira é sobre Thor, um pastor alemão que se recusava a entrar num cômodo específico, que rosnava para o nada, que protegia o dono de algo invisível. A segunda é sobre Mel, uma Golden Retriever que literalmente salvou a dona de ser levada por algo que queria companhia. Se você ama seu cachorro, se você confia nele, fique comigo, porque depois dessas histórias, você vai entender por que eles merecem toda a nossa gratidão. Antes de começar, se você tem um cachorro, se você ama animais, ou se você acredita que eles sentem mais do que a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa o like se essas histórias te emocionarem. Porque essas duas histórias não são só de terror. São de lealdade, de proteção, de amor incondicional. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Tenho 27 anos e trabalho com programação em São Paulo. Sempre fui cético, daqueles que não acreditam em nada que não possa ser provado cientificamente. Fantasma, espírito, energia, essas coisas. Sempre achei que era tudo psicológico. Sugestão, medo do desconhecido. Até adotar o Thor. Até ver o jeito que ele reagia a certos lugares da minha casa. Até perceber que ele via coisas que eu não conseguia ver. E quando finalmente descobri o que era, já era tarde demais. Adotei o Thor em março de 2024. Ele era um pastor alemão de 3 anos. Tinha sido resgatado de uma situação de abandono por uma ONG. Quando fui ao abrigo, ele estava no canto do canil, quieto, observando. Enquanto todos os outros cachorros pulavam, latiam, pediam atenção, ele só ficava ali, parado, me olhando. Os voluntários disseram que ele era assim, calmo, obediente, mas meio distante. Ninguém queria adotar ele porque parecia triste, mas eu vi algo diferente. Vi inteligência, vi lealdade e talvez eu vi alguém que precisava de uma segunda chance, igual eu. Tinha acabado de me mudar para um apartamento novo depois de terminar um relacionamento de 5 anos. Morar sozinho pela primeira vez. Um cachorro grande parecia uma boa companhia e uma boa segurança. Levei o Thor para casa numa quinta-feira. O apartamento era no 4º andar de um prédio antigo em Pinheiros. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Nada de luxo, mas era meu. Thor entrou. Cheirou tudo, explorou cada cômodo. Normal. Comportamento de cachorro novo em ambiente novo. Até chegarmos no quarto de hóspedes. Eu tinha transformado aquele quarto em escritório. Mesa, computador, estante com livros. Thor parou na porta. Não entrou. Ficou ali, parado, olhando para dentro. As orelhas levantadas, o corpo tenso. Achei estranho. Chamei ele. Thor. Vem. Não se mexeu. Entrei no quarto e acenei para ele me seguir. Ele deu 2 passos para dentro e parou. Começou a rosnar, baixinho, um rosnado gutural, olhando para o canto do quarto, o canto onde tinha uma poltrona velha que veio com o apartamento. Olhei para lá. Não tinha nada. Thor, calma, não tem nada aí. Mas ele continuou rosnando. Dei alguns passos em direção ao canto. Thor latiu, alto, agressivo, e saiu correndo do quarto. Achei que era coisa de adaptação. Cachorro novo, ambiente novo, talvez o cheiro de algo o incomodou. Deixei para lá. Fechei a porta do escritório e fui preparar a área dele na cozinha. Comida, água, caminha. Thor se acalmou, comeu, bebeu, deitou. Ficou tranquilo o resto do dia. Na hora de dormir,
Deixei ele dormir no meu quarto. Coloquei a caminha dele ao lado da minha cama. Apaguei a luz. Thor ficou inquieto. Levantou. Cheirou o ar. Foi até a porta do quarto. Voltou. Deitou. Levantou de novo. Fez isso umas 5 vezes. Até que se deitou de frente para a porta. Como se estivesse vigiando. Guardando. Achei fofo. Dormi. Acordei de madrugada com um rosnado. Thor estava em pé, tenso, olhando para a porta do quarto. A porta estava entreaberta. Eu tinha certeza que tinha fechado. Levantei. Thor, o que foi? Ele não olhou para mim. Continuou olhando para a porta, para o corredor escuro. As orelhas abaixadas, o pelo eriçado. Acendi a luz do celular e fui até a porta. Olhei para o corredor. Vazio. Silêncio. Thor rosnou mais alto. Dei alguns passos para fora do quarto. Thor me seguiu, colado em mim, protetor. Andamos até a sala. Nada. Cozinha. Nada. Banheiro. Nada. Voltei para o quarto. A porta do escritório estava aberta. Eu tinha deixado fechada. Tenho certeza absoluta que tinha deixado fechada. Thor parou na frente da porta do escritório. Não entrou. Ficou ali, bloqueando a passagem, como se estivesse me impedindo de entrar. Forcei passagem. Entrei. Acendi a luz. Tudo estava normal. Mesa, computador, estante, poltrona no canto. Thor latiu da porta. Não entrou. Apenas latiu. Desesperado. Voltei. Fechei a porta. Dessa vez, tranquei. Nos dias seguintes, o comportamento de Thor se intensificou. Ele se recusava a ficar perto do escritório. Se eu trabalhava lá, ele ficava na porta, deitado, vigiando, mas nunca entrava. E toda noite, acordava de madrugada, sempre no mesmo horário, 3h15 da manhã. Rosnava, olhava para a porta, às vezes latia. Comecei a perceber um padrão. A porta do escritório sempre estava aberta de manhã, mesmo eu trancando, mesmo eu colocando uma cadeira na frente. De alguma forma, ela abria. Achei que era problema na fechadura. Chamei um chaveiro. Ele trocou. No dia seguinte, estava aberta de novo. Comecei a achar que estava ficando louco ou esquecido, mas eu sabia que não estava. Eu trancava aquela porta toda a noite. E toda manhã ela estava aberta. Thor começou a agir estranho em outros lugares também. Na sala, ele evitava passar perto da poltrona que ficava de costas para a janela. Dava a volta. Fazia um arco. Como se tivesse algo ali. Algo invisível. Na cozinha, ele parava na frente da geladeira e olhava para cima, para o teto, para o nada. Ficava assim por minutos, apenas olhando. E à noite, ele não dormia mais. Ficava acordado, vigiando, protegendo. Comecei a perceber que eu também estava dormindo mal. Tinha pesadelos, sempre o mesmo. Eu estava no escritório, sozinho, e sentia que tinha alguém atrás de mim. Quando me virava, acordava, suando, coração acelerado. Thor sempre estava em pé, olhando para a porta. 2 semanas depois de adotar o Thor, tive uma noite que mudou tudo. Estava trabalhando tarde, no escritório. Thor estava na porta, deitado, mas inquieto. Olhava para dentro do quarto a cada poucos segundos. Eu estava focado no computador, até sentir um frio que vinha do canto do quarto, do canto onde ficava a poltrona. Olhei para lá. A poltrona estava diferente. Afundada, como se alguém estivesse sentado. Pisquei. Balancei a cabeça. Olhei de novo. Continuava afundada. Thor começou a rosnar, baixo, gutural, olhando fixamente para a poltrona. Levantei. Dei um passo em direção ao canto. A temperatura caiu ainda mais. Minha respiração virou vapor. No meio de março, no calor de São Paulo. Thor latiu. Um latido de aviso. De perigo. Dei mais um passo, e então eu vi. Por um segundo, menos que um segundo, uma sombra, uma forma humana, sentada na poltrona.
olhando para mim. Gritei, tropecei, caí. Thor entrou correndo no quarto, pela primeira vez. Colocou-se entre mim e a poltrona, latindo, rosnando, mostrando os dentes, protegendo. Rastejei para trás, saí do quarto. Thor me seguiu. Bati a porta, tranquei. Ficamos na sala. Meu coração estava disparado. Minhas mãos tremiam. Thor estava colado em mim, ofegante, assustado, mas protetor. Passei a noite no sofá, com todas as luzes acesas. Thor no chão ao meu lado. Nem eu nem ele dormimos. No dia seguinte, liguei para a imobiliária. Perguntei sobre o apartamento, sobre o histórico. A atendente foi evasiva. Disse que o apartamento tinha tido vários inquilinos. Insisti. Perguntei se tinha acontecido algo, algum acidente, alguma morte. Ela hesitou. Depois disse que não podia falar, mas me passou o contato do zelador do prédio. Um senhor de 60 anos que trabalhava lá havia 20. Desci para conversar com ele. Contei o que estava acontecendo. Ele suspirou. Eu sabia que ia dar problema naquele apartamento. Perguntei o que ele queria dizer. Ele me levou para a guarita. Sentou e contou. 6 anos atrás, o apartamento era alugado por um homem. Ele morava sozinho. Tinha uns 40 anos. Trabalhava em casa, home office. Ninguém via muito ele. Quieto, reservado. Até o dia que o cheiro começou. Um cheiro forte. Vindo do apartamento dele. Os vizinhos reclamaram. O zelador foi bater na porta. Ninguém atendeu. Chamaram a polícia. Arrombaram. O homem estava morto. No escritório, sentado na poltrona. Tinha se enforcado. Fazia uma semana. O zelador olhou para mim. Eles tiraram o corpo. Limparam. Pintaram. Mas a poltrona ficou. O proprietário não quis jogar fora. Disse que estava boa. Deixou para o próximo inquilino. Senti o estômago revirar. Aquela poltrona onde eu via a sombra. Aquela poltrona onde Thor se recusava a chegar perto. Era onde o homem tinha morrido. Voltei correndo para o apartamento. Entrei no escritório. Thor não me seguiu. Ficou na porta, latindo, tentando me impedir. Ignorei. Fui até a poltrona. Peguei. Estava gelada, mesmo no calor. Arrastei para fora do quarto. Thor correu. Se afastou. Deixei claro que não ia desistir. Arrastei a poltrona pelo corredor, pela sala, até a porta do apartamento. Thor estava escondido debaixo da mesa da cozinha, tremendo. Coloquei a poltrona no corredor do prédio. Pedi para o zelador se livrar dela, queimar, jogar fora. Qualquer coisa, só tirar dali. Ele concordou. Voltei para dentro. Fechei a porta. Respirei. Thor saiu de debaixo da mesa, cauteloso. Cheirou o ar. Foi até onde a poltrona estava. Cheirou. Deu a volta. E então, pela primeira vez em semanas, abanou o rabo. Achei que tinha resolvido. Achei que era só a poltrona, o objeto. Aquela noite dormi melhor. Thor também. Mas 2 dias depois começou de novo. Acordo de madrugada. Thor rosnando, olhando para a porta do quarto. Levantei. A porta do escritório estava aberta. Entrei. O canto onde ficava a poltrona estava mais frio que o resto do quarto. Muito mais frio. E no chão, onde os pés da poltrona ficavam, tinha marcas. 4 círculos, úmidos. Como se algo pesado tivesse pressionado ali recentemente. Mas a poltrona não estava mais lá. Fazia 2 dias que tinha sido removida. Thor latiu. Desesperado, corri para fora. Fechei a porta. Dessa vez, lacrei. Passei fita adesiva na volta toda. Se abrisse, eu ia saber. A fita foi arrancada na manhã seguinte. A porta estava escancarada. Thor se recusou a sair do meu quarto. Não comeu, não bebeu. Apenas ficou ali, deitado, trêmulo, olhando para o corredor, para o escritório. Liguei para um padre. Expliquei a situação. Ele veio. Benzeu o apartamento. Rezou. Jogou água benta. Disse que ia melhorar. Não melhorou. Liguei para uma médium.
Ela veio, entrou no escritório, ficou ali por 10 minutos, saiu pálida. Tem algo aqui, algo que não quer sair, algo que se apegou a esse lugar, ao sofrimento. Ela disse que eu precisava sair, que não ia conseguir tirar, que era forte demais, que tinha se alimentado da própria morte. Recusei, não ia sair. Acabei de me mudar, não tinha dinheiro para outro lugar. Ia ficar, ia enfrentar. Nos meses seguintes, aprendi a conviver. Nunca mais entrei no escritório. Tranquei a porta, coloquei um armário pesado na frente. Se ele quisesse aquele quarto, podia ficar. Eu não ia mais mexer. Thor continuou vigilante, mas mais calmo. Aprendeu os limites. Sabia onde podia ir, onde não podia. E me protegia. Sempre. Toda noite, deitava na porta do meu quarto, de frente para o corredor, guardando. E às vezes, de madrugada, eu acordava e via. Ele estava olhando para o corredor, para a escuridão. E eu sabia. Ele via. Via o que eu não conseguia ver. Via o homem, sentado ali, no chão, onde a poltrona costumava ficar, me esperando. Hoje, 1 ano depois, ainda moro aqui. Ainda convivo com isso, com ele. O homem que não foi embora. Thor tem 7 anos agora. 4 comigo. Ele continua me protegendo, continua vigiando. E eu aprendi. Aprendi que tem coisas que a gente não vê. Mas os animais veem. Eles sentem. Eles sabem. Thor me avisou desde o primeiro dia. Tentou me proteger. Tentou me mostrar. Mas eu não quis acreditar. Até ser tarde demais. Se o seu cachorro late para o nada, se ele se recusa a entrar em certos lugares, se ele protege você de algo invisível, acredite nele, porque ele vê o que você não vê. E talvez, só talvez, ele esteja te salvando de algo pior. E aí, assombrosos, Thor te impressionou? Então prepara, porque a história da Mel vai te emocionar ainda mais. Deixe um like se você confia no seu cachorro. E comenta, seu pet já agiu estranho sem motivo? A gente quer saber. Vamos para a segunda história. Segundo relato. Tenho 32 anos e trabalho como enfermeira num hospital em Curitiba. Sou viúva há 3 anos. Meu marido faleceu num acidente de carro quando voltava do trabalho. Foi rápido. Ele não sofreu, mas eu sofri. Sofro até hoje. Depois que ele partiu, me mudei. Não conseguia mais morar na nossa casa. Muitas lembranças, muito silêncio. Comprei um sítio pequeno a 40 minutos da cidade. 2 hectares. Uma casa simples, cercada de mata. Queria paz, queria silêncio, queria esquecer. Mas a solidão pesava. Até que uma colega de trabalho me ofereceu uma cadela. Uma Golden Retriever de 5 anos chamada Mel. Ela não podia mais cuidar. Apartamento pequeno, filho com alergia. Precisava de um novo lar. Aceitei. E foi a melhor decisão da minha vida. Porque 3 meses depois, Mel me salvou. Me salvou de algo que eu não conseguia ver. Mas ela conseguia. Mel chegou numa terça-feira de abril de 2024. Mansa, dócil, carinhosa. Adaptou-se rápido. Adorava o espaço. Corria pelo terreno. Explorava, brincava. À noite, dormia aos pés da minha cama. Roncava alto. Me fazia companhia. Pela primeira vez em anos, não me sentia tão sozinha. Os primeiros 2 meses foram tranquilos. Rotina simples. Eu trabalhava 3 dias por semana no hospital. Plantão de 12 horas. Nos outros dias, ficava no sítio, cuidava da horta, lia, descansava. Mel sempre comigo, colada, sempre por perto. Como se soubesse que eu precisava. Como se sentisse minha dor. Mas em junho, as coisas começaram a mudar. Mel começou a agir estranho, principalmente à noite. Acordava, ficava em pé, olhando para a janela do quarto, para a escuridão lá fora, as orelhas em pé, o corpo tenso. Chamava ela. Mel, vem, deita.
Ela obedecia, mas continuava inquieta, olhando, vigiando. Achei que eram animais. O sítio ficava perto da mata. Tinha gambá, tatu, às vezes até capivara. Normal. Mas uma noite acordei com Mel rosnando. Não era um rosnado de animal. Era diferente. Mais grave, mais ameaçador. Levantei. Mel estava na frente da janela, rosnando para fora. Olhei. Não vi nada. Só a escuridão, a mata fechada, o silêncio. Mel, calma. Não tem nada aí. Mas ela não se acalmou. Continuou rosnando. Latiu. 2 vezes. Alto. Agressivo. Fechei a cortina. Apaguei a luz. Voltei para a cama. Mel ficou ali, na janela, guardando. Não dormiu o resto da noite. No dia seguinte, saí para verificar o terreno. Ver se tinha algum bicho, alguma invasão, algum sinal. Caminhei pela área ao redor da casa. Mel me seguiu. Mas a cada poucos metros parava. Olhava para trás, para a mata. Rosnava baixinho. Mel, o que foi? Ela não respondia. Apenas olhava, fixamente, para algo que eu não via. Chegamos perto da cerca que separava meu terreno da mata. Mel parou. Recusou ir além. Ficou ali, parada, tensa. Tentei puxá-la. Vem, Mel. Vamos ver o que tem. Ela se deitou. Não saiu do lugar. Insisti. Nada. Desisti. Voltamos para casa. Ela ficou mais calma. Mas a cada passo, olhava para trás. Naquela noite, acordei com Mel, latindo. Desesperadamente. Não estava mais na janela. Estava na porta do quarto, latindo para o corredor, para a sala. Levantei. Acendi a luz. Mel estava com o pelo eriçado, rosnando, olhando para a sala. Fui até lá. Acendi todas as luzes. Vazio. Silêncio. Verifiquei as portas, trancadas, as janelas, fechadas. Nada. Mel, não tem ninguém. Vem. Mas ela não veio. Ficou na entrada da sala, bloqueando minha passagem, como se estivesse me impedindo de entrar. Mel, sai da frente. Tentei passar. Ela rosnou. Para mim. Pela primeira vez, rosnou para mim. Assustei. Mel nunca tinha feito isso. Recuei. Ela se acalmou. Voltou para o quarto. Deitou na frente da porta, de frente para o corredor. E ficou ali, acordada, vigiando. Nos dias seguintes, o comportamento dela piorou. Não queria mais sair de perto de mim. Me seguia para todo lugar. Dentro de casa, no quintal. Se eu ia ao banheiro, ela ficava na porta. Se eu ia à cozinha, ela vinha atrás. E sempre, sempre, olhava para a sala, para a janela da sala, para a porta que dava para o quintal, como se estivesse vigiando algo. Comecei a ficar preocupada. Levei ela ao veterinário. Exames. Tudo normal. Ele disse que podia ser ansiedade. Talvez ela sentia minha tristeza, meu luto. Cães são sensíveis, absorvem emoções. Receitou calmante. Dei. Não adiantou. Mel continuou igual, ou pior. Uma semana depois, tive uma noite de plantão. 12 horas. Saí cedo. Deixei Mel dentro de casa. Comida, água, brinquedos. Tranquei tudo. Quando voltei no dia seguinte pela manhã, a casa estava destruída. A porta da sala arranhada. De cima a baixo, as marcas profundas. A madeira lascada. O sofá revirado. Os móveis empurrados. E Mel. Mel estava deitada na frente da porta, tremendo, babando, exausta. Corri até ela. Mel, o que aconteceu? Ela não respondeu. Apenas me olhou, com aqueles olhos de quem viu algo, algo terrível. Verifiquei a casa inteira. Nada faltando, nada quebrado além da porta, nenhum sinal de invasão. Mas a porta, aquela porta, arranhada de dentro para fora, como se Mel tivesse tentado impedir algo de entrar ou de sair. Liguei para um amigo, pedi para ficar comigo uns dias. Estava com medo. Ele veio, dormiu no quarto de hóspedes. Mel não gostou. Não deixou ele entrar na sala à noite. Rosnava toda vez que ele tentava. Ficava entre ele e a sala. Meu amigo achou estranho.
Disse que cachorro assim é porque sente algo, ou porque protege. Perguntei o que ele achava. Ele disse que não sabia, mas que algo não estava certo. Ficou 2 dias. No terceiro, foi embora. Disse que não conseguia dormir. Ouvia barulhos, passos, arrastar de móveis. Mas quando levantava para ver, não tinha nada. E Mel latia a noite inteira. Não deixava ele sossegar. Fiquei sozinha de novo. Sozinha, com Mel. E com o que quer que estivesse na sala. Porque eu comecei a sentir também. Sentir que tinha algo. Algo que observava. Principalmente à noite. Quando apagava as luzes. Quando o silêncio tomava conta. Eu sentia olhos. Sentia presença. E Mel sentia mais. Uma noite ela fez algo que nunca tinha feito. Pegou minha mão com a boca, suave, sem machucar. Puxou. Em direção ao quarto. Insistiu, puxando. Levantei. Ela me conduziu até o quarto. Empurrou a porta com o focinho. Fechou. Deitou na frente, como se estivesse dizendo: fica aqui, não sai. Obedeci. Fiquei. E naquela noite, ouvi. Pela primeira vez, ouvi. Passos. Na sala. Lentos. Pesados. Arrastados. Indo e vindo. Mel estava em pé, rosnando baixo, olhando para a porta. Meu coração disparou. Peguei o celular. Liguei para a polícia. Disse que tinha alguém na minha casa. Eles vieram. 15 minutos. 15 minutos eternos. Verificaram tudo. Casa toda. Terreno. Nada. Ninguém. As portas trancadas. As janelas fechadas. Nada. Um dos policiais disse: senhora, não tem ninguém aqui. Tem certeza que ouviu? Tenho. Tenho certeza. Ele olhou para Mel. E seu cachorro? Ela ouviu também? Mel estava deitada, cansada, olhando para a sala. Sempre olhando para a sala. Depois daquela noite, decidi investigar. Pesquisei sobre o sítio, o histórico. Descobri que 40 anos atrás, ali era uma fazenda maior. Pertencia a uma família. Até que o filho mais velho, um jovem de 20 e poucos anos, desapareceu. Sumiu na mata. Saiu para caçar. Nunca voltou. Procuraram por semanas. Acharam o corpo 3 meses depois, perto da cerca, onde hoje é o limite do meu terreno. A família vendeu. Não quis mais ficar. Dizia que ele ainda estava lá, que vagava, que chamava. A fazenda foi dividida, vendida em partes. Meu sítio era parte dela. E a sala da minha casa, a sala que Mel vigiava, era onde ficava o quarto dele, do rapaz que morreu. Contratei um médium. Ele veio, entrou na sala, ficou em silêncio por minutos. Depois olhou para mim. Tem alguém aqui? Alguém confuso, perdido. Ele não sabe que morreu. Está preso. Preso entre a vida e a morte. E ele quer algo. Quer alguém. Quer companhia. Senti um frio. Ele quer eu? O médium balançou a cabeça. Ele quer qualquer um. Qualquer alma viva. Para se agarrar. Para não ficar sozinho. Mas seu cachorro não deixa. Ela o mantém longe. Ela te protege. Olhei para Mel. Ela estava deitada no canto, olhando para a sala, sempre olhando. O médium fez um trabalho. Orações. Defumação. Disse que ia ajudar, que ia mandar ele para a luz. Foi embora. Naquela noite, a sala ficou fria, muito fria. As luzes piscaram. Mel latiu. Horas. Não parou. E de madrugada sentei na cama. Olhei para a sala e vi, por segundos, uma figura, um jovem, em pé, olhando para mim, assustado, confuso. E então, sumiu. A temperatura voltou. As luzes pararam de piscar. Mel se deitou. Pela primeira vez em semanas, ela dormiu. Profundamente. Desde então, não sinto mais. Não ouço mais. A sala voltou ao normal. Mel voltou ao normal. Mas eu sei. Sei que se não fosse ela, se não fosse Mel, eu não estaria aqui. Ela me protegeu. Noite após noite. Impediu. Bloqueou. Guardou. E quando o médium finalmente ajudou o espírito a partir, ela soube, sentiu e descansou. Hoje,
Um ano depois, Mel está com 6 anos. Ainda dorme aos pés da minha cama. Ainda me faz companhia. Mas não vigia mais. Não precisa, porque ele foi embora. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, ela levanta a cabeça, olha para a janela, e eu sei. Ela ainda sente, ainda percebe, ainda me protege. Porque os cães veem o que a gente não vê, sentem o que a gente não sente e protegem a gente do que a gente não consegue entender. Mel me salvou. Me salvou de algo que queria me levar para não ficar sozinho. Se você tem um cachorro e ele age estranho, se ele te protege de algo invisível, confie nele, porque ele sabe, ele sempre sabe. Confie no seu cachorro, sempre. Eles veem o que a gente não vê, sentem o que a gente não sente e nos protegem até o fim. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. E se o seu pet já te salvou de algo, conta pra gente nos comentários ou manda no e-mail. Nos vemos na próxima, assombrosos. E lembra, se você tem coragem, fique comigo.